manejo de maternidade de suínos, ela está mais focada em duas situações, né? Em dois pontos importantíssimos. O primeiro deles, que é algo crucial dentro da suinocultura, é o manejo sanitário, né? Assim como em outras produções. Então a gente vai falar um pouquinho de vacinação, do preparo dos leitões, alguns fazem a vacinação, o preparo da fêmea para o parto. A gente vai falar um pouquinho disso até mais lá na parte de manejo reprodutivo. E outro foco principal é a nutrição animal, né? Já que tem toda uma questão aí de adaptação dos leitões a uma ração pré, né? Uma ração inicial, tem a questão também aí do peso ou desmame, né, que tem é algo muito importante aí para as demais fases da criação. Então a eficiência da criação, né, ela está já relacionada a essa capacidade, né, da fêmea, né, da maternidade durante esse aleitamento, né? Então os leitões eles têm que ter um ambiente propício, né, assim como a fêmea, para que consigam adquirir o máximo possível, né, do leite, de ingestão de colostro. A gente vai falar disso nas primeiras horas, né? Então a observação, né, a intervenção aí quando necessária do criador, do tratador, ela é muito importante. Então um dos pontos que a gente tem que observar é que essa é uma fase onde você tem uma alta mortalidade, né, dentro da suinocultura, independente de qual sistema de criação que seja, né? Então um dos pontos principais que acontece é o controle, né, da diarreia neonatal, principalmente causadas diarreias relacionadas de origem infecciosa, né, causadas por vírus e também bactérias. Tá? Esse ponto é um ponto muito importante, já que grande parte do prejuízo da suinocultura está ligada a manejo sanitário. Então a taxa de mortalidade ela tem que ser controlada nessa fase, né, para menos aí de 5, 6% dos leitões nascidos. Então é algo bastante importante. Fora disso, passou disso, você já tem um descontrole dessa situação, o que pode tornar inviável a produção, né, com muitos de prejuízo. Tá? Outra questão bastante verificada durante, né, isso é também os leitões precisam ter um ganho de peso diário, né, em torno aí de 200 gramas por dia, né, nesses 30 dias ou 21 dias aí, que é o período de maternidade do aleitamento, né, até ocorrer aí o desmame. Então o manejo na maternidade ela começa com o preparo da fêmea gestante para o parto, né? Então considerando uma gestação aí de 114 dias, logicamente a proximidade desse parto ele tem que essa fêmea ela tem que ser deslocada ou já está preparada aí junto no ambiente propício para ela. Qual que é esse ambiente? Um ambiente controlado de entrada, inclusive aí com relação ao controle de ambiência, de ventilação, de luminosidade e um ambiente extremamente calmo. Então por isso, né, a gente tem aí nos galpões, as culturas de maternidade, é algo que bem difícil, né, de ocorrer uma visita, de ter algo assim bastante controlado a entrada, justamente para manter o ambiente calmo e também relacionado à questão sanitária, né? Então outro ponto importante é evitar muita mistura de lotes de fêmeas, né? Então por quê? Porque você tenha uma sequência de patos, né, no momento mais adequado, mais próximo do outro, para que você tenha uniformidade também no desenvolvimento do lote, né, desses os leitões que vão nascer. Então nessa fase também se faz o manejo nutricional da fêmea gestante, né? Então considerando aí aspectos da raça, aspectos também associados ao objetivo da criação, né? Então tem toda uma nutrição precisa para esses animais, em torno aí de 1,5 kg a 2 kg de ração por dia, né? A partir aí do terço final de gestação. Então muitos criadores ainda, as empresas, né, as integradoras, mas elas associam também a essa nutrição a suplementação, né, então com vitaminas aí, tá, D, E, vitaminas do complexo B e complexo C. E próximo ao parto também faz com que seja uma ração mais laxativa, para que tenha aí um aumento também do trânsito gastrointestinal e esse animal ela não fique, né, pela também a situação que essa fêmea vai estar presente, né, num ambiente aí que tenha
né, que ela seja um pouco mais limitada aí da movimentação, então isso tem já ter uma dificuldade, uma diminuição aí do trânsito gastrointestinal. Então isso faz com que você tenha necessidade de dar uma ração laxativa para facilitar, né, a defecação também do animal. Tá? Outro ponto importante, no terço final de gestação também é realizada a vacinação, né, dessa fêmea gestante, vacinação para as principais doenças infecciosas associadas à maternidade, né? Então, muitas da situação está associada a um programa de vacinação, né, uma abrangência, seja um programa oficial ou não, tá, dos órgãos oficiais, né, de acordo aí com o Programa de Sanidade de Suínos do Ministério da Agricultura, que é executado aí pelas secretarias estaduais e municipais também. E também tem de acordo com a prevalência da doença na região. Então você tem às vezes casos, você teve um descontrole de doenças causadas como a colibacilose, por exemplo, você tem vacinas para colibacilose, para peste suína clássica, né? Leptospirose é um problema muito grave aí associado nas granjas suinícolas, que deve ser controlado e causa uma mortalidade muito grande também de leitões. Tá? Uma doença bacteriana que é a erisipela, salmonelose, e aí uma doença viral extremamente disseminada na suinicultura mundial, que é a rotavirose, tá? Que também tem um potencial, não digo zoonótico, mas que já podem ser carreados por humanos para os suínos e dos suínos por humanos também. Né? A rotavirose ela entra numa situação aí que ela é controlada na suinicultura. É praticamente impossível você erradicar, né? Essas doenças, principalmente peste suína, leptospirose, erisipela, até vai, mas principalmente bactérias aí, né, enterobactérias, como que causa a colibacilose e salmonelose, já são mais difíceis, assim como a doença viral, a rotavirose, que é algo impossível da gente erradicar dentro de uma suinocultura. Bom, então o preparo da fêmea gestante, o manejo técnico dela começa de 3 a 7 dias antes do parto. Geralmente, como a rotatividade dentro de uma granja suína ela acaba tendo uma frequência semanal, né, então eles faz a programação, né, quando foi indução de cio, quando foi feita a cobertura e tudo mais, e aí começa a contar a gestação a partir dali, e uma semana antes do parto esse animal é transferido à maternidade, né? Então a fêmea ela passa por todo um processo aí de lavagem, vistoria também, para que seja o mais limpo e calmo possível o ambiente de nascimento dos leitões, tá? Então aqui seria uma gaiola, né, que seria uma parte onde você tem aí a gaiola, né, de contenção da fêmea, para justamente ao nascer esse animal ele não caia, né, e digamos assim, não aperte, né, os leitões. Tem aqui os escamoteadores, que são unidades aí onde você tem o aquecimento, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Logicamente, isso daqui é uma unidade, né, já construída, tudo, mas você tem outras granjas, você tem, né, ambientes já prontos, assim, com outras formas também de localização, né, do escamoteador, aqui a ração, um ponto de água. Tá? E na proximidade do parto, né, que a gente tem, você vai fazendo a checagem. Muitos dos principais sinais que a porca ela passa, né, para o produtor, para o criador que está observando ali, é que ela começa a secretar espontaneamente leite, né, pelos tetos. Então você começa a observar gotículas de leite ali, significa aí um processo, né, que esteja aí muito próximo do parto, alguns minutos do parto. Tem que fazer a checagem do equipamento, né, principalmente o escamoteador. Por quê? Os leitões nascidos é feito todo um tratamento, uma secagem, tem a questão também do toalete, e esse animal é colocado já para mamar, e também ele precisa de uma fonte de calor. Então observar a temperatura também no ambiente em que o próprio animal esteja, né, a porca, e também o escamoteador que vai ser necessário aí, tá? Durante o parto, você tem que ter uma observação do parto. Professor, mas por quê? É comum você ter aí parto distóxicos, né, que você precisa de intervenção humana, que você tem uma dificuldade do parto. É muito raro, né? Sendo que é controlado, dependendo do tamanho da raça e tudo mais, você tende a ter uma frequência maior ou menor também de distocia. Mas
a tendência é que você tenha aí uma expulsão dos fetos a cada 16 ou 20 minutos, você tem o nascimento de um leitão, né? Então o último leitão, como ele está mais associado à placenta, ele tende a demorar mais, né? A saída dele aí até 1 hora. Passou disso, você já precisa ter, às vezes, aí uma intervenção, né? Mas geralmente as linhagens maternas, né, associadas a suínos, elas têm uma grande habilidade materna, inclusive aí favorecendo o parto. Então, o parto, se a gente for pegar uma leitegada aí de 10, 11, 12 leitões, você tem aí em torno de 2 até 6 horas aí de duração, né? Considerando essa frequência aí de expulsão dos fetos a cada 16 até 20 minutos. Então, o que você tem que observar durante o parto? Tomar cuidado com o barulho, né? A temperatura do ambiente que tem, né? Que você tem muito aumento, isso eleva o estresse térmico também para a fêmea, isso dificulta o parto, né? Então, barulho, aumento de temperatura, tudo isso são situações que dificultam o parto, que torna o parto mais prolongado. Então, inclusive, uma intervenção não apropriada de você tentar mexer o animal, virar ela, tentar alguma coisa assim, isso acaba não sendo apropriado. Então, acaba prolongando ainda mais também o parto. Bom, então deixa a fêmea, ela vai se descansar, aqui no caso uma cama, né, com palha, que pode ser utilizado também. Então os leitões nasceram, faz a limpeza, né, a secagem dos animais e colocam eles para mamar imediatamente, né? E aqui os leitões que vão nascendo. É tudo isso. Então o leitão ele nasce, né, todo úmido aí, decorrência aí do líquido amniótico, tem uma série de situações aí, tá? Então ele deve ser também agora manejado, tá? Qual que seria o primeiro, né, desse manejo? Seria o corte do umbigo, né? O corte aí do cordão umbilical, melhor dizendo, do umbigo. O corte do cordão umbilical. Então ele pode ser utilizando um lacre, né? Você prende aí, corta abaixo, tá? Ou utilizando um barbante, da maneira que for mais fácil, que tem aí também disponibilidade. Não recomendo muito a utilização do barbante, por quê? Porque ele pega umidade e sujidade também por capilaridade. Então, sendo um plástico, né, algo que não tem essa capilaridade, você tem menos chance de você ter aí uma infecção, né, do umbigo. Então isso acaba facilitando também, né? Então faz o corte com a tesoura depois logo acima. Tá? Cortou o cordão umbilical, coloca esse animal para mamar, né? E imediatamente esse animal tem que já ingerir aí o colostro, que a gente vai falar. Tá? Então, em torno de 24 até 36 horas do parto, esse animal ele tem que ingerir o colostro. Passado 24 horas, né, a taxa de absorção do colostro pelo leitão ela reduz drasticamente. Por quê? Porque você já vai ter maturação das células intestinais, né, do epitélio intestinal dos leitões, que acabam diminuindo a absorção das proteínas ali do colostro, dos anticorpos, fazendo com que esses anticorpos sejam perdidos ali, eliminados pelas fezes. Tá? Então é necessário que seja até 24 horas, né, a mamada desses leitões para que tenham absorção eficaz aí do colostro. Importantíssimo, tá? Então aqui mostrando para vocês do nascimento, né? No nascimento, taxa de proteína, gordura e lactose, ela tá, né, tem essas proporções. Então por que é proteína aqui? É anticorpo. Né? Gordura para dar energia e lactose também para ter energia e mais parte nutricional. O que é importante nesse começo? É preciso ter energia? Mas principalmente proteína. Né? Proteína a gente pode ligar aí ao termo de proteção também. Então, o nascimento e ao decorrer das horas que passam, essa concentração proteica, né, principalmente associada às imunoglobulinas, os anticorpos, elas caem drasticamente. Olha nas 24 horas aqui o que acontece, né? Ou quanto que se perde aí de quantidade de proteínas. E aí você tem a modificação do colostro para o leite, então aumentando em gordura e aumentando em lactose também e diminuindo em proteína. Então por isso que é importante a mamada ser até 24 horas para que o animal consiga adquirir uma certa quantidade de proteína aí também. Tá?
Qual que é o problema? Né? Os leitões fracos estão associados muitas vezes a glândulas mamárias peitorais, que tem uma menor quantidade de colostro, menor quantidade de leite também. Né? Então é importante aí que pode ser que o animal tenha aí uma necessidade maior de ingestão, em torno até mais de 3 a 5 dias. Tá? Ingestão de leite. Então, outra questão que é por muito ser feito, dependendo do tamanho da leitegada, né, e habilidade materna do animal, onde você não tenha poucas, né, glândulas mamárias aí da fêmea, da porca, é necessário fazer uma transferência de leitões, né? Então você ficar ali expondo, pegando, né, esses leitões e modificando, colocando em outros tetos, tá? Mantendo aí, fazendo essa transferência para não ser unilateral ou bilateral, tá? Dessa sequência das linhas ali das glândulas mamárias, direita ou esquerda do animal. Então, o objetivo é uniformizar a leitegada, manter, ficar de olho em qual leitão ali se deixou ou não fazer, né, mamou direito ou não. Então o excesso de leitões é um problema. Muitas das vezes o estresse torna onde o animal ele não produz o leite ou ele tem uma dificuldade aí, entre aspas, na descida do leite. Tá? Isso faz com que você tenha um problema muito grave associado também até doenças. Então é importante essa observação durante aí a mamada dos leitões. Tá certo? E o que seria, né, outros cuidados com os leitões? Seria o que a gente chama de toalete. O toalete, você tem uma série de etapas, de manobras, vamos colocar assim, que visa manter a sanidade e também adequar esse animal aí para a mamada, para a própria sequência das etapas de criação. Né? A primeira etapa do toalete é justamente a limpeza e secagem dos animais. Né? Então, coloco no pó aqui de secagem a partir do momento que nascem, coloco no pó de secagem para justamente esse animal não ter tanta troca de calor com o ambiente, porque ele está úmido e os leitões eles precisam de altas temperaturas no início, né? Para manter a temperatura corporal alta, para que ele tenha uma mamada melhor, porque senão eles vão começar a passar frio e não vão mamar, eles vão procurar mais o contato com outros animais para se aquecer e não ter o foco mais na mamada. Tá? Outra questão, fazer a desobstrução de narinas e bocas quando necessário, então observar se o animal está respirando adequado, retirar esse fluido que fica na boca. Tá? Amarra o cordão umbilical em torno de 2 centímetros acima do umbigo, faz o corte desse cordão. Tá? E auxiliar a gestão de colostro, já coloca depois disso o animal para mamar o colostro, lembra que a gente falou nas primeiras 24 horas, e depois vem as etapas aí de cortar os dentes, tá? Cortar o terço final da cauda, caudectomia, que isso daqui ainda é uma prática que está deixando de ser realizada, a gente vai falar o porquê. E colocar os leitões no escamoteador, aí, mantendo o controle da temperatura dele de em torno de 28 a 32 graus Celsius. Geralmente faz aí 30 graus, é o padrão do escamoteador, né, que os produtores deixam. Bom, o corte dos dentes. Por que se faz o corte dos dentes? Porque justamente os dentes eles podem ser um impedimento até já na mamada, né, que pode lesionar os tetos e a mãe, né, no caso a porca, ela pode ter aí um desconforto ao dar mamada e inclusive parar de amamentar os animais. Tá? Tomar cuidado também, né, fazendo o corte dos dentes aí, né, por quê? Porque cortando os dentes dos animais eles têm menor proporção de você ter até inclusive lesões da própria boca, né, nos lábios aí, língua desses próprios animais. Outra questão que se tenha mais isso mais à frente da produção é que essa manutenção dos dentes aqui do canino, ele faz com que você tenha, né, o animal próprio, ele já cria um aspecto de dominância, de competição também. Então os dentes aí podem, também a corda dos dentes vão evitar as mordidas aí, né, dos animais, as brigas entre eles também, uma forma aí de você diminuir essa lesão pela própria questão do hábito social desses animais também. Tá? A caudectomia, né, o corte da cauda, aí já tem uma prática mais associada mais anteriormente, né, não é muito realizada hoje, por causa da questão do bem-estar. Né? Então, logicamente, isso proporciona uma dor ao animal, né, um animal licente, isso pode causar uma diminuição também da
durante o período de amamentação, né, de leitamento do animal. Então, a questão de bem-estar ela está sobrepondo essas práticas passadas, né? Então, qual que era a justificativa de fazer a caudectomia? Porque diminuiu o canibalismo, né? Então, o corte, o estresse do animal. No entanto, a gente vê que a caudectomia, pela lesão que causa, pela dor que causa o animal, torna o animal muito mais estressado. Então, o canibalismo ele pode ser diminuído, ele está extremamente relacionado com o estresse, né? Então, o que você melhorando aspectos de ambiência posteriormente na criação, você vai diminuir esse canibalismo, né? Você não vai ter a mordida dos rabos, né, de um animal para o outro. Então, isso faz com que você tenha maior controle. Então, controle o estresse que esse canibalismo ele deixa de existir. Tá? Mas só aí para fins de relato, faz aí no texto final da cauda, tá? E aí depois você faz a cicatrização correta, certinha, né, limpeza e mantém. Feito isso, a última etapa é colocar os animais no escamoteador, né? Então é um ambiente com temperatura controlada, em torno aí de 28 a 32 graus Celsius, manter o escamoteador muito bem limpo, seco, né? E fazer a troca da cama durante 5 dias aí, todo santo dia. Por quê? Que a gente vem falar controle sanitário. Né? Então, ter toda a questão da limpeza, a questão dos agentes, os micro-organismos que desencadeiam doenças, principalmente a diarreia no Natal. Ela está associada à troca de cama. Tá? Então, tem que trocar a cama do escamoteador e também, caso tenha, né? Nos 5 dias aí. Bom, então aqui você tem aí uma unidade, né, uma gaiola de alimentação, onde os animais, né, as fêmeas, elas ficam alocadas para justamente você não ter, né, exprimir os animais e tudo mais. Então o escamoteador aqui, né, está um pouquinho maior, os animais tendo calores aqui já na portinha aqui, pegando o calor do escamoteador. Tá? Qual que é a grande importância desse escamoteador? É evitar morte por hipotermia. Né? Então o animal ele já nasce, já tem a secagem lá no pó, né, de secagem, colocado certinho ali para mamar. E o escamoteador serve para evitar essa hipotermia. Então é uma unidade aí onde uma queda de temperatura vai alterar o próprio ambiente do animal aqui, então diminuindo seu desenvolvimento, né? Uma temperatura não controlada pode aumentar a suscetibilidade a doenças também. Por quê? Porque está envolvendo estresse térmico. Quando a gente fala de estresse, tende a haver também uma baixa resistência também do animal e aumenta, ele é mais suscetível a doenças, tá? Outra questão, onde ele vai procurar calor caso não tenha, né, uma fonte de calor ou o escamoteador ele esteja em temperatura muito baixa? Ele vai procurar esse calor junto à porca. E aí há casos de esmagamento, né, da porca em cima dos leitões, já que ela está limitada ali. Então ele vai tentar se enfiar debaixo da porca o mais próximo possível dela, e o que pode causar o esmagamento. Tá? Nessa primeira semana, né, que os leitões nascem, tomar cuidado também com a sanidade. Então, é onde você tem 70% da mortalidade no período de maternidade, é nessa primeira semana. Tá? Então, pode estar associada à mortalidade, além de origem infecciosa, tem a questão do esmagamento ou inanição. Então, ficar de olho mesmo, você tem que ter aí uma equipe bastante qualificada, que entenda de manejo de maternidade, né? Uma temperatura aí, né, que também que pode ocorrer é a questão da hipotermia. Então, ficar de olho em observação, manutenção correta dos equipamentos e também a questão se os animais eles estão mamando ou não. Tem que ficar de olho sim, identificar quais não estão mamando para fazer a transferência e aí também ficar de olho nos animais aí, tá bom? Além das questões de origem infecciosa. O principal problema, né, que está evoluindo muito a morte aí dos leitões nessa etapa de maternidade, também creche, a gente vai falar, mas principalmente maternidade, é a diarreia neonatal. Né? Então, a diarreia neonatal está associada muito a má higiene do ambiente. A diarreia neonatal ela acaba sendo aí, gente, a imagem, né, da suinocultura.
Imagem que eu digo assim, é o cartão de visita. Então você vai numa propriedade que você tem aí muitos casos de diarreia neonatal que passam do que se é considerado normal, aceitável dentro de uma produção, logicamente isso reflete como está sendo feito o manejo zootécnico, nutricional e principalmente sanitário, né? Sendo muito pobre o manejo sanitário aplicado nessa granja suinícola. Então é necessário que você tenha aí um controle dessa diarreia. Como que você faz o controle? Mantendo a boa higiene também do ambiente. A questão do preparo da fêmea para idade, fazendo a vacinação, tem toda uma questão aí também, né? Então, qual que é a consequência? Mortalidade. Diarreia, pessoal, em qualquer animal neonato, inclusive aí seres humanos, né? Crianças, né? Recém-nascidos, é algo extremamente emergencial. Uma diarreia, você tem uma perda de líquido, uma desidratação extremamente grave em filhotes, tá? Então isso faz com que você tenha uma mortalidade muito rápida, em torno aí de 24 horas até 72 horas. E isso faz com que você tenha animais fracos, né? Sempre lembrando que o trato intestinal, onde ocorre diarreia e tudo mais, aí, ele é importantíssimo para a captação. Então, se o animal está mesmo mamando, ele começa a diarreia, ele não está absorvendo esses nutrientes aí do leite e, consequentemente, o trato intestinal dele vai demorar muito tempo para ser, digamos assim, se restabelecer. Então você pode ter uma perda aí muito grande, né, da média diária de ganho de peso aí do animal, causando os animais aí alguns refugos, que depois tende a ser, né, algo aí que traz um prejuízo a mais para a produção, porque vocês vão ter que pegar esses animais e colocar eles na mesma situação dos sadios, tá? Outro ponto importante, né, que é feito aí no manejo da maternidade, isso pode ser feito mais à frente, mas antes aí, nas semanas que a gente vai falar, é a castração dos machos, né? Por que é necessária a castração dos machos? Os machos inteiros, quando eles vão ter na maturação sexual deles, né, questão da pré-puberdade, inclusive na puberdade, eles têm uma alta produção de testosterona, né? Essa testosterona ela vai produzir, ou ela vai ser modificada no composto que tem nela, que é o androsterol. Esse androsterol que cai na corrente sanguínea, ele é muito captado, ele é mantido no tecido adiposo. Então, na gordura do suíno, ele vai ser mantido essa testosterona, esse androsterol. Isso faz com que você tenha um odor característico dos machos inteiros. Não sei se alguém aqui se lembra, já comeu uma carne que ela tem um odor muito forte. Isso é o androsterol presente aí na gordura, né? Subcutânea, gordura entremeada também na carne, no marmoreio. Isso faz com que você tenha um odor. Então, né, é estabelecido numa norma, uma instrução normativa aí do artigo 121 do RISPOA, né, um decreto aí de 52, né, que foi modificado, alterado aí por 1962, que antes dos animais terem 75 quilos, né, ou seja, animais até mais precoces, ficar de olho com isso, então colocam aí até a terceira semana de vida, esses animais eles devem ser castrados, tá? Os machos aí têm que ser castrados aí para isso. Logicamente, os animais que vão fazer parte de rebanho comercial, né? Os que são para reprodução, não faz isso que você está dando tiro no pé, né? Então, é necessário aí também a castração. Então, a castração ela deve ser feita pela recomendação de boas práticas, né, da produção. Então, fazer a castração escrotal ou inguinal. Né, a castração escrotal ela já é mais fácil, então você faz o corte logo atrás. Então a gente vai pegar pela anatomia, né, o testículo está na região posterior, caudal aí, né, entre os membros pélvicos, mas bem na região caudal, né, logo abaixo aqui na região inguinal. Isso faz o corte, né, a incisão aqui, logicamente pelo veterinário da granja, tá? Faz o corte. E aí tem a exposição dos testículos e corta os túbulos aqui, tá? E depois, posteriormente, logicamente, faz a sutura aí. Tá joia? Bom, feito toda essa parte inicial, manutenção, observação da amamentação, a tendência é que esses animais eles adquiram o hábito de se alimentar e se envolver aí tudo mais, utilizando escamoteador e tudo mais, tá? Então o desmame é uma etapa extremamente importante. E como esse desmame vai ser feito é outro ponto crucial,
Tá? Por quê? Porque é um período crítico, onde o desmame, logicamente, essa separação da mãe do filho, né, ou mesmo aí da leitegada com a porca, ela é um motivo, logicamente, de estresse, né? Além de toda a questão de interação com a porca, tem a questão materna também, e isso faz com que você tenha aí um momento de elevado estresse. Então você tem aí também formas de fazer esse desmame. Você tem o desmame precoce ou super precoce, né? A maior parte das granjas no Brasil utilizam o desmame precoce, em torno aí de 21 dias, né? 3 semanas aí de aleitamento, e depois é feita a transferência dos animais aí para a creche. Isso está associado muito à questão da produtividade. Então, quando você tem muitas partos, né, por porcas ao ano, a tendência de você aumentar a rotatividade disso, você diminuir esse desmame e tornar ele mais aceitável, que é em torno aí de 21 dias. Tá? Ou super precoce até em 2 semanas aí. Você tem a desmama natural, né, que seria de um suíno, aí ele se dá em torno de 10 a 12 semanas. Então, dependendo da forma de sistema de produção, numa criação extensiva até, ou num outro tipo de produção, essa desmama é feita naturalmente, né? Então o próprio animal, a própria mãe vão perder o interesse, né, da amamentação, do aleitamento. A desmama convencional, que é feita na separação, também em torno de 7 a 8 semanas ela pode durar, né? E a desmama antecipada, principalmente nas questões extensivas também, mais tecnificada até, em torno aí de 1 mês a 1 mês e meio. Então isso tende a ter também uma diminuição do custo, né? Então a média que você tem aí para cada 4 quilos, né, da porca, você tem 1 quilo produzido de leitão. Então você tende aí por peso, né, de 4, 6 semanas até 6 semanas, né, dependendo do seu refúgio aí que precise de mais tempo. Então adquirindo, você tem 4 quilos, né, depois que você faz a relação, cada quilo de leitão produzido, ele chegou no ponto certo para ser desmamado. Tá? Outra questão também que é feita é o manejo profilático e sanitário também. Então a vacinação, né, ela é importante ser realizada nessa fase também antes do desmame. Tá? Para quê? Porque você tem um preparo, esse animal ele vai ser restabelecido num novo lote, contato com outros animais, e aí fazer a vacinação. Né? Até coloquei aqui, pessoal, vacinação é diferente de imunização. Tá? Então, tome cuidado aí quando a gente fala da questão de imunização. Não, e quem faz a imunização é o organismo do animal. Vacinação é uma etapa necessária para que o organismo do animal faça a sua imunização. Né? Então, falar que vacinar é a mesma coisa que imunizar, isso está errado. E a gente está vendo isso, né, agora com todo dia na mídia falando com plano de imunização. Não é imunização, é plano de vacinação. Tá? Vacinar é uma coisa, imunizar é outra. Tá? Por quê? Você pode aplicar uma vacina, mas essa vacina esteja armazenada em ambiente incorreto, tem uma série de disposições aí, cuja você vai vacinar. Só que a vacina ela pode ter perdido sua eficácia por mau armazenamento, por má aplicação, né? Problema de lote, de vacina, e isso faz com que você não tenha uma imunização. Então, a imunização a gente está falando de uma atividade biológica, de uma atividade do organismo. Tá? A vacinação é um método, tá? É a forma como é aplicado o antígeno que vai o seu organismo responder como uma imunização. Tá? A produção aí de células imunes ou anticorpos. Bom, então você pode ter as falhas vacinais. Outra questão importante é a relação de anticorpos maternos adquiridos pelo colostro e os anticorpos vacinais. Então, por que é feito mais à frente a vacinação? Porque o animal ao nascer já não recebe a vacinação? Porque ele ainda está sob referência dos anticorpos maternos. Quando você tem uma concentração muito grande de anticorpo materno circulando no animal que foi absorvido pela ingestão de colostro, o sistema imune do animal ele ainda permanece praticamente inativo, parado. O animal não vai gastar energia produzindo seus próprios anticorpos. Tá? Por quê? Porque ele ainda tem anticorpo materno circulante. Isso faz com que o que só vai acontecer quando a concentração de anticorpo materno no sangue do animal, né, a concentração de anticorpo sérico aí, de origem materna, do colostro, ela for reduzido. A partir dali, cria-se um mecanismo de feedback negativo, onde o quê? Vai ocorrer a maturação dos órgãos linfóides,
produtores aí de imunidade para o animal, né? Então, né, os órgãos linfóides primários, secundários que você tem aí, medula óssea, né, o timo, por exemplo, do animal, mas principalmente medula óssea, vai começar a produzir, né, e aí os linfonodos também vão captar essas células, produzir, multiplicar essas células relacionadas ao sistema imune do animal, tá? Então tem muito essa relação. Então você tem uma época certa para vacinar, que é justamente aí antes do desmame, tá? A partir aí da terceira semana, quando você já vai ter uma queda, né? Então você tem aí a imunidade passiva agindo, que é a amamentação, né? Aí você tem a imunidade ativa, que é aí decorrência da vacinação, tá? De forma mais artificial. Por quê? Porque o animal ele adquire micro-organismos naturalmente do ambiente. Então você vai ter uma imunidade após a infecção, o que não é muito recomendado aqui, mas naturalmente ele vai entrar em contato com patógenos, com outras substâncias, né, invasores, micro-organismos que ele mesmo vai causar, vai terminar a produção aí de anticorpos, de imunidade também, né, dependendo se é uma resposta imunicelular ou uma resposta imune humoral. Tá? Então tem a época certa para vacinar. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui nessa parte de manejo de maternidade. Fico à disposição, espero que tenha ajudado e uma boa semana a todos.